Bem, pessoal, olá! Chegamos a mais um vídeo, estamos na reta final do nosso curso de instalações hidrossanitárias. Esse é o segundo vídeo de instalações de combate a incêndio. Nós temos aí programados nesse curso 3 vídeos, um primeiro que já foi gravado, que já está no ar, já está no nosso canal do YouTube, professor Adriano Gomes de Matos, e fala da introdução, fala em como se divide ali em termos conceituais o projeto de combate a incêndio, onde justamente nessa divisão nós vamos ter duas partes que dizem respeito ao segundo vídeo, que é esse, e ao terceiro. O segundo é sistema sob comando e o terceiro vai tratar de chuveiros automáticos e sprinklers, tá? Temos algumas observações aqui, que é o seguinte: eu tô dando uma estudada e fazendo uma compilada, né? Tô fazendo uma compilação de todas as 43 ITs do CBMRN, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, tá? Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso aqui a tempo, mas isso aqui vai estar disponibilizado no canal, uma compilação, uma sequência lógica do uso dessas instruções técnicas, tá certo? Para que a gente possa ter aí a parte de incêndio programada de forma mais séria, de forma mais contextualizada com a realidade do estado do Rio Grande do Norte. Aí ressalto que para quem não é do estado do Rio Grande do Norte, também pode assistir e também vai valer muito a pena, porque essas ITs, essas instruções técnicas, são todas tiradas das instruções técnicas do estado de São Paulo, ok? O Brasil inteiro fez isso, tá? São realmente ITs muito boas, feitas de forma muito séria, ok? Então vamos lá. Segunda parte de instalações prediais de combate a incêndio, a gente vai tratar hoje de sistema sob comando, que é aquele sistema que só atua mediante a utilização de um operador, tá? Então vamos lá. Sistema sob comando com hidrante. Então veja, eu tenho aqui algumas características gerais. Isso aqui é um esquema geral que representa o sistema sob comando com hidrante. Eu tenho um reservatório superior, a partir desse reservatório superior não aparece aí, mas eu tenho um barrilete, né, que é o barrilete de incêndio. Desse barrilete de incêndio que liga as duas câmaras, desce uma ou descem mais colunas de incêndio. Essas colunas de incêndio sempre sendo elas aparentes, tá? Sempre na cor vermelha, isso é normatizado. Essas colunas de incêndio dão em cada pavimento até as caixas de incêndio. Então vejam que eu tenho aí as caixas de incêndio, portanto, o único uso dessa água da reserva para incêndio é o uso para o combate a incêndio, para o combate ao sinistro fogo, tá? Sendo que a observação que já foi mencionada no primeiro vídeo é que lá embaixo, ao invés de a coluna de incêndio morrer, né, aqui na última caixa de incêndio, ela segue até o térreo, né, ela vai enterrada e vai para uma caixa de passeio, para um hidrante de passeio lá fora, lá no muro, depois do muro, na calçada, ou no passeio, que é a mesma coisa, ok? E que serve para poder o caminhão pipa do corpo de bombeiros acoplar a sua mangueira para que ele possa servir de água para combate a incêndio na hipótese de acabar a água do reservatório superior. Ok? Então vamos lá. Consideremos, primeiramente, o caso de um edifício cuja instalação de combate a incêndio prevê caixas com hidrantes nos pavimentos, né? Essas caixas com hidrantes, as caixas de incêndio, estão nos halls dos pavimentos, portanto, na área comum e não na área privativa, ok? E aí, sabemos que, e aí um detalhe, viu, pessoal? Um detalhe. Isso daqui muda tudo. Lá no curso de instalações prediais de água fria, primeiro capítulo técnico desse curso, né, de água fria, nós aprendemos o seguinte: por enquanto lá, como a gente ainda não estava estudando a reserva de incêndio, a gente adotava um valor em cima do consumo diário. Esse valor a gente adotava 15% ou 20%. Passei na prova de vocês inclusive adotaram 15%, tá? Só que eu falava o seguinte, ó, esse negócio de 15%, 20% não existe. Não existe. O que existe é uma reserva para incêndio, que tem um nome formal, inclusive, que é RTI, Reserva Técnica de Incêndio, tá? Reserva Técnica de Incêndio, que é dimensionável. Portanto,
A partir daqui nós vamos dimensionar a reserva técnica de incêndio, nós vamos calcular a reserva técnica de incêndio. E digo mais, então depois de calcular essa reserva técnica para incêndio, você pega ela e leva lá para o dimensionamento do reservatório. Então você ainda acrescenta a reserva de incêndio no dimensionamento do reservatório. Substitui aquele negócio lá de 15 ou 20% do consumo diário, ok? Então, sabemos que a reserva para incêndio deve ser feita nos reservatórios superior e inferior. Pessoal, nos dois. Quem acredita que a reserva para incêndio é feita só no reservatório superior, está errado. Tem que estudar um pouquinho mais essas normas, tá? Nos dois reservatórios sempre, isso é normatizado, tá? Tal reserva, denominada reserva técnica para incêndio ou de incêndio, RTI, olha só. Isso aqui é a norma, isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui vai dar o norte de como que eu vou dimensionar a reserva técnica de incêndio. Olha só, deve ser capaz de garantir, grife esse verbo, garantir, o suprimento de água no mínimo, vou já comentar isso, durante meia hora, alimentando 2 hidrantes que trabalhem simultaneamente em locais onde a pressão for mínima. Eu tenho um mundo de coisas para falar para vocês a respeito disso daqui. Vamos lá, uma por uma. Primeiro é que esse no mínimo, ele pode ser repetido. E eu vou aqui abrir mão do rigor da língua portuguesa, mas apenas para que eu possa ter mais clareza. Olha só como é que eu vou ler isso. Deve ser capaz de garantir o suprimento de água no mínimo durante meia hora, alimentando no mínimo 2 hidrantes que trabalhem simultaneamente. Ok. Então esse no mínimo vale para o tempo de meia hora e vale para o número de hidrantes. Outro detalhe, que esse número de hidrantes esteja trabalhando simultaneamente. Professor, é optativo da minha parte escolher 2 hidrantes ou escolher 3 hidrantes? Não, não é. Nós vamos ver que as edificações têm diferentes funcionalidades, diferentes funções, tá? Que elas também têm, por conta disso, diferentes graus de risco. E em função desse grau de risco, você vai ter que reservar mais água para combater. Riscos maiores, esse tempo aumenta e esse número de hidrantes também aumenta. Então, professor, eu tenho que fazer no mínimo meia hora. Eu posso escolher meia hora para todo mundo? Não. No mínimo meia hora é que para determinados graus de risco, para determinadas edificações, esse tempo é de meia hora. Para outras edificações, esse tempo é de no mínimo 45 minutos, no mínimo 1 hora, no mínimo 1 hora e meia. Então, quando eu falo aqui nessa definição, no mínimo meia hora, eu estou me referindo àquela edificação mais simples, que é no mínimo meia hora. E com 2 hidrantes, no mínimo também, ok? A gente vai já ver como é que é isso daí, tá? E que trabalhem simultaneamente, olha só onde, não são quaisquer 2 hidrantes. Não são quaisquer 2 hidrantes. Professor, pode ser 2 hidrantes nesse pavimento térreo ou 2 hidrantes no terceiro pavimento? Não. Em locais onde a pressão for mínima. Dê um tempo aí para sua mente e se pergunte, aonde nessa ilustração é o local onde a pressão vai ser mínima, a menor pressão de todas? Quem respondeu no hidrante do último pavimento, acertou, né? É o local onde a pressão é mínima, tá? Agora deixa eu te perguntar outra coisa, logo te induzindo ao raciocínio da norma. Quais são os 3 locais onde as pressões são menores? No último pavimento, no penúltimo e no antepenúltimo. Anote isso. Último, penúltimo e antepenúltimo. Sempre pense nesses 3 pavimentos aí. Nós vamos já indicar aqui uma série de fatores pelos quais a norma trata desses 3 pavimentos. O último, o penúltimo e o antepenúltimo. Muitas vezes eu vou falar assim, ó, o primeiro de cima para baixo é o último, né? O segundo de cima para baixo. Então preste atenção quando eu usar essa linguagem, o segundo de cima para baixo eu estou falando do penúltimo, tá? Bom, beleza, vamos para frente. Então aqui acho que ficou bem claro, né?
Aí vamos lá. Essa reserva para incêndio, ela é fixada por legislação estadual. Pera aí. Eu já tinha comentado na primeira aula que a legislação, o conjunto normativo aqui para incêndio era um pouco, na verdade, bem mais complexo, porque eu não estou tratando de apenas uma norma, como é o caso de água fria, e algumas normas auxiliares, como é o caso de água quente, a 7198, de esgoto, 8160, águas pluviais, 10844. Eu estou tratando com várias normas e, principalmente, nesse momento, quem tem os holofotes não são mais as NBR, as normas nacionais. Quem tem os holofotes nesse momento aqui são as normas do Corpo de Bombeiros, as normas estaduais, as instruções técnicas, tá? Até porque o projeto de incêndio ele tem que ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Tá bem, pessoal? Então, essa reserva para incêndio é fixada pela legislação estadual e depende, olha só, do tipo de prédio, ou seja, da função que aquele prédio tem. É uma indústria? É indústria que trabalha com quais produtos? Não basta ser indústria para todas elas serem iguais, tá? Uma coisa é eu ter uma indústria de tecido, outra coisa é eu ter uma indústria petroquímica, outra coisa é eu ter uma indústria de armamentos, que lida com pólvora, né? Então, não basta ser indústria, eu tenho que ver qual a finalidade da indústria. Mas pode ser comércio, pode ser residência também, pode ser edificação maior, como edifícios, pode ser edificação menor, como casas planas, casas de 2 pavimentos. Então eu tenho aí diferentes tipos de edificações, por isso que eu coloquei aqui, depende do tipo de prédio, do número de pavimentos. É óbvio que quanto maior o pavimento, maior o risco, maior o número de pavimentos, maior o risco. E do sistema segundo o qual são alimentadas as colunas de descida de água, das quais derivam os ramais e subramais que vão ter até as peças de consumo. Na verdade, ele está falando aqui do subsistema de distribuição interna de água fria. Tá? Vamos para frente. Uma tubulação saindo do fundo de cada seção do reservatório alimenta as colunas de incêndio. Opa, eu estou falando de quem, pessoal? Como é o nome da tubulação que sai do fundo de cada seção do reservatório? É o barrilete de incêndio. E aqui eu faço uma observação importante, hein? Prestem atenção aqui, por favor. Eu tenho aqui o meu reservatório, né? Estou ilustrando aqui no meu reservatório as duas câmaras, tá? Então, estou ilustrando aqui as duas câmaras. Ok? O nível d'água até um certo ponto. Câmara 1, câmara 2, ok? E aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte, olha para cá, ó. Vou fazer uma tubulaçãozinha aqui que vem até aqui. Aqui a gente está falando de quem? Quem é essa tubulação que eu estou desenhando aqui? Isso aqui é o barrilete de consumo de água fria, né? Então eu venho aqui ter a minha... Vamos fazer o seguinte, não vamos colocar no centro não. Vamos colocar aqui duas colunas de água fria. Uma aqui, a F1, e outra aqui. Mais à direita, que é a F2. Ok? Mas vejam que essa coluna, tá? Essa coluna, esse barrilete, ele não parte do fundo, ele parte dessa altura aqui, ó. Né? E o que vai estar daqui para baixo é a minha reserva técnica de incêndio. O que vai estar daqui para baixo é a minha
reserva técnica de incêndio, né? E aí, onde é que vai estar o barrilete de incêndio? O barrilete de incêndio, para garantir que eu vá consumir essa reserva técnica para incêndio, ele vai estar aqui, ó. Vamos pintar o barrilete de incêndio na cor vermelha, porque representa a tubulação de incêndio. Então, olha onde é que ele vai estar. Ele está saindo do fundo da tubulação, perdão, do fundo do reservatório, e dali você vai ter a coluna de incêndio. Aonde eu coloco bem aqui, na verdade é mais acima, tá? Mas eu estou colocando bem aqui apenas para destacar a minha válvula de retenção, tá? Então eu tenho aqui o meu barrilete de incêndio que parte do fundo. Parece óbvio, mas eu vou perguntar para vocês, por qual razão esse barrilete de incêndio vai partir do fundo das câmaras do reservatório, para que eu possa utilizar toda e qualquer quantidade de água que tiver nesse reservatório, né? Então eu vou ter aqui o meu barrilete de incêndio e a minha coluna de incêndio que parte do fundo do reservatório, ok? Essas colunas, ao atingirem o teto do subsolo ou o pavimento térreo, se não existir subsolo, né, pavimento térreo, na hipótese de não existir subsolo, se ligam a uma tubulação que segue até o passeio, até a calçada, o passeio é a calçada, em frente ao prédio, onde é colocada uma caixa com registro, que é o hidrante de passeio, tá? Chamado de hidrante de passeio ou hidrante de recalque, cuja finalidade já foi explicada aqui reiteradas vezes, ok? Bom, na extremidade superior da coluna, olha o que é que tem aqui, existe uma válvula de retenção, na verdade eu estou me referindo a essa válvula de retenção, né, aqui no comecinho, tá? Que impede a entrada de água no reservatório superior quando o corpo de bombeiros conecta a mangueira da bomba do carro-tanque ao hidrante de passeio, recalcando água até as caixas de incêndio nos andares, onde vai ser utilizado para o combate a incêndio. Ok? Então, num primeiro momento, percebam, depois a gente vai ver a evolução dessa concepção, num primeiro momento é de se perceber que o fluxo dentro da coluna de incêndio é um fluxo descendente, né? Por quê? Porque eu vou utilizar a água vinda do reservatório superior. Porém, e já foi falado aqui no outro vídeo, essa reserva técnica para incêndio é feita para dar o chamado primeiro combate. Tanto é que ela só tem duração ali meia hora, uma hora e meia. Se o mínimo é meia hora, eu não vou fazer para 24 horas também, porque eu teria que construir uma piscina olímpica em cima do meu prédio, né? Então o mínimo é meia hora, então o pessoal faz de acordo com a norma, coloca o mínimo, tá? Até porque hoje o corpo de bombeiros está eficiente, chega rápido nos prédios para dar continuidade no combate. Então a intenção, pessoal, perceba que o combate a incêndio não é você ter água para combater o dia todo o incêndio, tá? É você ter água para dar o primeiro combate, que é o mais eficiente e eficaz. O que tem que ser o mais eficiente e eficaz, na verdade. Você pode gastar 1% da água que gastaria e debelar o fogo, mas você pode gastar 1% da água que gastaria caso você não vai debelar o fogo e o corpo de bombeiros vai ter que se deslocar até a sua edificação, tá? Você vai gastar muito mais água com o corpo de bombeiros porque o incêndio já vai estar de grandes proporções, tá? Bom, então tá aqui, tá falado, né? Vamos para frente. Aí surge uma novidade que num primeiro momento, quem não tem aqui intimidade com a matéria de instalações, quem nunca trabalhou num escritório de projeto de instalações, fica se perguntando, que bomba é essa? É a bomba de incêndio, tá? Professor, existe uma bomba de incêndio? Eu não entendi. Ela liga quem a quem? Ela puxa água de onde? Manda para onde? Por onde? Ela puxa água de onde? Do reservatório superior, do inferior, dos dois, de outro reservatório. Ela puxa por onde? A água vem por onde? Pela tubulação de recalque, aquela da água fria, pela coluna de incêndio, por outro lugar. Então surgem um bocado de dúvidas, mas vamos entender aqui
conceitualmente, como é que surge a história da bomba de incêndio. Olha só, o emprego de uma bomba de incêndio de funcionamento automático. Pessoal, nós não estamos falando de sistema sob comando, mas a bomba de incêndio, olha só, ela tem um funcionamento automático. Aí você já pode ser levado ao erro, você já pode pensar assim, então pera lá, ela funciona automaticamente na hora que o fogo começa. Não. Ela funciona automaticamente na hora que alguém conecta uma mangueira no hidrante do pavimento, na caixa de incêndio, e abre a válvula e aciona a mangueira. Naquele momento, a bomba dispara e liga. Naquele momento. Então, o funcionamento é automático a partir do momento em que alguém comandar. Ok? Cuidado com isso, tá? Então, o emprego de uma bomba de incêndio de funcionamento automático decorre, olha só quais são as palavras que eu coloquei aqui, ó, da conveniência e até mesmo da necessidade de, veja lá, construir-se um reservatório superior de menor capacidade, cuja reserva de incêndio seja de apenas 50% do total de água necessário ao funcionamento de 2 hidrantes simultaneamente. Olha só. Vocês acham que o que eu li aqui trata de conveniência ou trata de necessidade? Eu respondo, conveniência. Por quê? Porque eu quero reduzir, visando reduzir os custos, visando encolher o tamanho do reservatório superior. Lembra 2/5 no reservatório superior, 3/5 no reservatório inferior? Só que esses 2/5 é o consumo diário mais a parte da reserva de incêndio, né? Então a ideia é reduzir ainda mais a reserva de incêndio que fica no superior e levar para onde? Para o inferior. Com isso eu consigo reduzir o reservatório superior. Professor, por que essa obsessão por reduzir o reservatório superior? Porque o reservatório superior ele é uma estrutura e é uma estrutura cara. E ele é uma estrutura que, quanto maior, vai forçando pilares, vai forçando vigas, vai forçando fundações abaixo dele, um prédio todo. Então aumenta muito o custo. É uma estrutura que aumenta o custo do prédio inteiro. Tem que reforçar toda a estrutura que está abaixo dele, né? Então, se eu reduzo o reservatório superior, eu reduzo a necessidade de aumentar a estrutura, de reforçar a estrutura abaixo dele. Essa é a ideia da bomba de incêndio. Então, veja, construir-se um reservatório superior menor, reduzindo quem? A RTI, a reserva técnica de incêndio, lá do reservatório superior, cuja reserva para incêndio seja de apenas 50% do total de água necessária ao funcionamento dos 2 hidrantes simultaneamente. Veja que eu não falo mais em negócio de 15%, de 20%, de 2/5, de 3/5. Tá? Esse reservatório, o superior, deve ter no mínimo, isso aqui está errado, tá? Isso aqui é... Pois é, eu tenho que ver a norma. Digitei errado aqui, tenho que ver a norma. Se isso é 6 mil litros, 60 mil litros, tá? De reserva para incêndio. Mesmo com o sistema dotado de bomba, o reservatório inferior deverá ter capacidade total de no mínimo 120 mil litros, 120 metros cúbicos, tá? No mínimo 120 mil litros, 120 metros cúbicos, tá? Por isso que às vezes se faz um conjunto de cisterna. Se eu tenho ali 5 cisternas, cada uma com 24 metros cúbicos, eu tenho 120 metros cúbicos, ok? Bom, vamos para frente. Ou a opção 2, tá? Então veja, o que é que eu coloquei aqui? Eu coloquei o seguinte, o emprego da bomba depende da conveniência e mesmo da necessidade de, o item 1 já falei, tá? Reduzir o reservatório superior. Agora olha o item 2, ó. Obter-se pressão mínima de 10 metros de coluna d'água e máxima de 40 metros de coluna d'água nos hidrantes. Dependendo do caso, a pressão mínima poderá ser fixada em 40 metros de coluna d'água. É o caso de indústria, pátio de armazenamento, etc. Olha só, pessoal, eu queria convidá-los a olhar para essa figura novamente. Vocês já estão carecas de saber, água fria,
E lá sabem que o último pavimento é o de menor pressão. E lá na água fria, a gente fez um exemplo, só para ilustrar, mais ou menos o seguinte: o pé esquerdo desse edifício é 3 metros. A distância de laje a laje desse edifício é de 3 metros. Aqui não importa o pé direito, importa o pé esquerdo, tá? Então o pé esquerdo aqui é de 3 metros, tá? Então, na hora que eu desço, né, na hora que a água desce do reservatório, supondo que ela esteja aqui, né, considerando só o pé esquerdo, que o nível da água esteja a 3 metros de altura desse hidrante, então eu vou ganhar 3 metros de pressão para a descida da água, né? Vou ganhar. Então a pressão aqui seria 3 metros. Mas, durante o escoamento, tem a perda de carga. Então eu naquele exemplo fiz até assim: vamos considerar que a perda de carga aqui é meio metro. A cada pavimento é meio metro. Então ele ganha 3 metros de pressão a cada pavimento, mas ele perde meio nesse escoamento. Então ganha 3, perde 0,5, na verdade ele ganhou 2,5 metros de coluna d'água, né? Então vejam que a pressão que a água vai ter aqui, nesse hidrante, é 2,5 metros. Sabe o que é que você faz combatendo um incêndio com uma pressão de 2,5 metros? Nada. Não faz nada, tá? Essa pressão é insuficiente. Professor, e nesse outro pavimento aqui, no segundo? 5 metros, né? 2,5 no próximo, né? 5 metros. Sabe o que é que você faz com 5 metros? Nada. Não tem pressão. Você não consegue combater um fogo bem ali na frente. A pressão está pequena. Nesse terceiro pavimento de cima para baixo, 7,5. Sabe o que é que você faz com 7,5? Nada. No quarto pavimento de cima para baixo, que não é o último, não é o penúltimo, nem é o antepenúltimo, é o anterior ao antepenúltimo, aí você já passa a ter 10 metros, que é o mínimo que a norma de incêndio coloca para você combater. Então, onde é que está o problema? O problema está nos 3 últimos pavimentos que não tem pressão mínima de 10 metros por coluna d'água. Tá claro isso para vocês, pessoal? O problema não está só no último. O último, sem dúvida alguma, é o mais grave. Mas o problema está nos 3 últimos pavimentos, tá? Você não tem a pressão necessária, ok? Então, a concepção, o surgimento da bomba de incêndio surge daí. Então, vamos voltar lá para aquele slide para ler isso aqui de novo. Ó. Obter-se a pressão mínima de 10. Por quê? Porque eu tinha 2,5, eu tinha 5 e tinha 7,5, mas não tinha 10. E máximo de 40 metros de coluna d'água nos hidrantes, tá? Então, na verdade, a bomba de incêndio surge por causa do problema chamado 3 últimos pavimentos. Quando ela surge lá no começo, ela surge por causa do problema dos 3 últimos pavimentos. Tá claro isso, pessoal? Na verdade, vocês não estão percebendo ainda, mas eu estou fazendo um histórico de concepção de projetos de incêndio, tá? A gente vai evoluir esse histórico ainda, não ficou por aí, tá? Vamos para frente. Olha só. A pressão efetiva de 10 metros por coluna d'água não será possível de se obter nos 3 últimos pavimentos. Né? Já tinha sido falado. Nos 3 últimos pavimentos superiores, com o desnível existente entre o reservatório superior, né, o nível da água, e as caixas de incêndio. Portanto, torna-se necessária uma bomba de incêndio, que a gente representa pela letra B. Tá? E essa bomba de incêndio vai fazer o quê? Ela vai recalcar a água. De onde? Aquela pergunta. De onde que a bomba de incêndio vai tirar? Do reservatório inferior, passando por onde? Na própria coluna de incêndio. Tá? De modo a se obter a pressão necessária ao jato, 10 metros por coluna d'água no mínimo, inclusive nos 3 pavimentos superiores. Então, olha essa figura, olha essa figura. Aqui, pessoal, essa figura está invertida em relação à outra, onde eu colocava o hidrante de passeio do lado de lá. Aqui o hidrante de passeio está aqui, ó, a calçada está aqui, tá? Mas esquece esse lado aqui da figura, olha para cá. Aqui eu tenho quem? A minha cisterna, o meu reservatório inferior. O que é que eu tenho aqui? A bomba vermelha, a bomba de incêndio. O que é que ela vai fazer? Ela não vai, diferente
das outras bombas lá que a gente aprendeu em água fria, que vai sugar para uma tubulação de sucção, uma tubulação de recalque, né? Vai mandar lá para o reservatório superior. As outras estão vindo por aqui assim, ó. Pá, essa daqui não, tá? As outras estão aqui, ó, vindo aqui, ó. Pá, essa daqui não. Essa daqui tira do reservatório inferior, puxa. Ela tem um dimensionamento totalmente diferente do dimensionamento da água fria, tá? E manda direto pela coluna de incêndio. Principalmente, ou pelo menos inicialmente, lá no passado, por conta dos 3 últimos pavimentos. Então, pode-se dizer que no surgimento da bomba de incêndio, a coisa funcionava mais ou menos assim. Professor, eu tenho um prédio de 30 pavimentos, vamos supor, né? Então, quer dizer que se... Aí veja lá, o 30º, 29º, 28º. Tem até uma linha aqui, ó, 28º. Aí para baixo tem 27º, 26º, até o primeiro lá embaixo, tá? Então, se eu acionasse, se eu utilizasse uma caixa de incêndio nesses 3 últimos pavimentos, o que é que aconteceria? A bomba de incêndio acionaria, mandaria a água com uma pressão, olha só, superior, porque aqui vai ser uma briga de pressões. O peso da coluna d'água, querendo vir do reservatório superior, vai fazer uma pressão. Então eu tenho que ter uma bomba com uma força tal, né, com uma potência tal, na verdade, que mande a água com a pressão que combata essa pressão. Para que essa... É um cabo de guerra, né? Para que essa água suba e chegue até o hidrante onde está sendo utilizado. Isso se for nos 3 últimos pavimentos. Mas eu confesso que eu não fui didático nesse exemplo. Eu deveria ter começado assim, ó. Professor, tem um incêndio bem aqui. O que acontece? Na hora que eu puxar a mangueira, acionar a mangueira, a água vai descer normalmente. E a bomba de incêndio? Nem tchuiu. Nem tchuiu. Então, desce a água lá do reservatório superior e utiliza. E utiliza a reserva do reservatório superior. Agora, professor, se for aqui também, mas se for nesses últimos 3, opa. Como nesses últimos 3 eu não tenho uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água, então o que é que ele já faz automaticamente? Ele já opta, né? Já existe um sistema automático, um sistema pensante, onde ele já liga a bomba e já recalca a água. Nessa hipótese de um incêndio ser combatido nos 3 últimos pavimentos, o fluxo seria ascendente e não descendente. Ok? Mas isso foi lá no começo, tá? Isso foi lá no começo. Então, vamos lá. Olha só o que é que eu tenho aqui. Uma válvula de retenção impede que a água bombeada alcance o hidrante de passeio. Então veja o que é que eu estou dizendo aqui. Que aqui, pessoal, eu tenho que ter cuidado com o caminhamento para onde a água vai. Porque se eu estou trazendo agora, no meu projeto, uma bomba que vai tirar a água daqui, o que é que impede que a bomba venha para cá, ó, e começa a sair água aqui pela calçada? Uma válvula de retenção bem aqui. Ah, professor, entendi. Então, da mesma forma que eu tenho que colocar no meu projeto uma válvula de retenção para evitar que a água do corpo de bombeiros, ou mesmo para evitar que a água que vem da cisterna por aqui vá para o reservatório superior, eu também tenho que ter uma válvula de retenção bem aqui, que só permita o escoamento daqui para lá, ó, mas que não permita daqui para cá. Exatamente. Exatamente. Ah, professor, então peraí, eu já estou contando 2 válvulas de retenção. Uma aqui, para evitar que essa água entre no reservatório superior, ou que essa água entre no reservatório superior. Uma bem aqui, nesse trecho aqui, ó, bem aqui, para evitar que a água puxada pela bomba de incêndio venha para o hidrante de passeio. E aí eu pergunto para vocês, vocês imaginam que deva existir mais alguma válvula de retenção? Vamos lá. Você concorda que na hora que, porventura, o corpo de bombeiros for acionado, ligar o carro-pipa dele aqui, conectar e mandar água para cá, você acha que a água vai querer vir só para cá? Não, ela também vai querer ir para lá.
né? Então também tenho que prever uma válvula de retenção nesse trecho, após a bomba, na tubulação aqui de sucção da bomba de incêndio, evitando que a água venha para dentro desse sistema. A água vinda daqui. Então eu tenho que municiar o meu sistema de algumas válvulas de retenção para evitar retornos de água indesejados. São 3. Tá? Então, opa, o que eu fiz? Vamos para frente. Então, uma válvula de retenção impede a água bombeada de alcançar o hidrante de passeio. Como também, uma válvula de retenção impede que a água que vem do hidrante de passeio vá para a cisterna. 3 válvulas de retenção. Tá? Quando, na irrupção, no início de um incêndio, for possível o uso de caixas de incêndio abaixo do antepenúltimo pavimento, ou seja, não sendo nos 3 pavimentos críticos, não sendo nos 3 últimos pavimentos, pode-se sim contar com a pressão proporcionada pela reserva de água na caixa superior, que é o que eu falei. Se o incêndio não for, até na hora que eu falei da didática, se o incêndio não for nos últimos 3 pavimentos, se for abaixo do antepenúltimo para baixo, a bomba de incêndio não acionar-se-ia e aí a água seria simplesmente deixada cair a partir do reservatório superior. Eu não posso nem falar sugar, porque dá a ideia de sucção, dá a ideia de bombeamento. A água seria utilizada a partir do reservatório superior, por quê? Porque aí, a partir disso, eu já tenho pressão ali de pelo menos 10 metros por coluna d'água, que na verdade é maior. Ok? Bom, esgotada essa, não só esgotada a água do reservatório superior, mas esgotada a possibilidade de usar o reservatório superior, ligar-se-á a bomba de incêndio. Ou seja, o sistema ele é planejado, ele é programado para que a bomba de incêndio ligue caso, primeira hipótese, os 3 últimos reservatórios combatam o incêndio, acionem a mangueira. Segunda hipótese, ainda que eu esteja combatendo o fogo dos pavimentos mais baixos com a água vinda do reservatório superior e essa água acaba, a bomba de incêndio automaticamente aciona. Ok? Passando para frente. Olha só, lembra que eu falei da evolução da concepção da bomba? Olha só o que está escrito aqui, ó. Costuma-se, entretanto, quando existe bomba, executar-se a instalação de acionamento de modo que a bomba, pela atuação de uma válvula automática de controle, entre em ação logo que ocorra a abertura de um hidrante em qualquer dos andares. Então, a água para o combate a incêndio advirá do reservatório inferior. Professor, eu não entendi. É isso mesmo, você entendeu, você está pensando certo. Houve uma evolução na ideia. O pessoal pensou assim, poxa, já que eu vou ter que instalar uma bomba e que essa bomba vai combater o incêndio nos 3 últimos pavimentos, e com essa bomba eu controlo a pressão, porque eu projeto essa bomba para dar a pressão que eu quero, por que não? Essa é a pergunta, por que não? Por que não utilizar essa bomba logo para todos os pavimentos, ao invés de utilizar só para os 3 últimos? E aí, detalhe, foi feito isso. Então, na hora que qualquer mangueira de incêndio, em qualquer dos pavimentos, aciona, a bomba de incêndio já entra em funcionamento e já tira a água do reservatório inferior. Com isso eu tenho controle. Professor, mas se a água do reservatório inferior acaba e o corpo de bombeiros ainda não chegou, na hora que acaba, automaticamente, como não vai ter mais uma pressão de água vindo de baixo para cima, a água que estava sendo retida de cima para baixo não conseguia descer, porque a água de baixo para cima tinha pressão maior, ela vencia a queda de braço. Não existindo mais essa queda de braço, a água passa a vir naturalmente do reservatório superior. Então, nesse caso, nos projetos mais atuais, o reservatório principal no combate ao incêndio é o inferior. E eu tenho a bomba de incêndio atuando aí nessa situação, tá? Bem, deu para entender isso aqui, pessoal? Vamos para frente então, tá?
Então houve uma evolução nessa concepção, tá? Vejam, eu acho que ele tinha uma figura ali da boca de incêndio, mas ok. Carga de incêndio, olha só, carga de incêndio vai ser um conceito fundamental em todo o Brasil para que se possa combater o incêndio e dimensionar um sistema de combate. A carga de incêndio, ela varia de acordo com a ocupação da edificação e com a sua descrição, e pode ser classificada de acordo com o anexo A da Instrução Técnica número 14 de 2015 do Estado de São Paulo, que foi utilizada a mesma inteira, tem essa mesma tabela aqui, para o Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte, ok? Vejam que a carga de incêndio, que é em megajoule por metro quadrado, isso aqui não vai importar muito, só importa o valor para a classificação, tá? Ela vai estar em função da ocupação. Então veja, eu tenho aqui a ocupação residencial, que eu quero que vocês olhem a primeira coluna, a segunda e a quarta. Aqui não vai importar não. Primeira coluna, a segunda e a quarta. Então ok. Professor, eu estou projetando um edifício de apartamentos residenciais. Apartamentos. Eu estou projetando casas térreas ou casas duplex. Está aqui. Eu estou projetando pensionatos. Está aqui. Todos eles, pessoal, com a função da residência, né? Um pensionato se mora, não se passa o final de semana. Isso aí seria um hotel. Eu tenho uma carga de incêndio de 300 megajoule por metro quadrado, ok? Mas veja, se forem serviços de hospedagem, hotéis, motéis, apart-hotéis, flats e tal, aí eu tenho 500, tá? E aí essa tabela, ela é gigante, ela continua aqui, ó, e continua mais para frente, tem outras páginas dela aqui, ó, tá? Então vamos ver aqui, ó, comercial varejista, aí tem tudo que é tipo de comércio, tudo que você imaginar, drogarias, incluindo depósitos, artigos de esporte, ferragem, floricultura, galeria de quadros, joalheria, livraria, loja de departamento, shoppings, material de construção, e aqui tem, ó, 1.800, 300, 80, 200, tá? E aí tem vários, ó, serviços profissionais, pessoais e técnicos, agências bancárias, correios, centrais telefônicas, cabeleireiros, escritório, estúdio fotográfico, laboratórios, tem tudo. Tá? E aí vai para frente. Educacional e cultural, e cultura física. Academia de ginástica, pré-escola, creche, escolas em geral, tá ali, ó, 300, tá? Locais de reunião pública, bibliotecas, cinemas, teatros, circos, estações de terminais de passageiros, exposições, tá ali, todos eles. Tá? Serviços automotivos assemelhados, estacionamentos, oficinas, postos de abastecimento, hangares, serviços de saúde, asilos, clínicas, consultórios médicos e odontológicos, hospitais, presídios, quartéis e similares, veterinárias, e por aí vai, tem tudo que você imaginar aqui, tá? Ok, então, visto a tabela de carga de incêndio, com o valor da carga de incêndio pode-se definir a classificação do risco de acordo com a edificação. Simples assim. Simples assim. Se a carga de incêndio for de até 300, risco baixo. De 301 até 1.200, risco médio. De 1.201 para frente, risco alto. Simples assim. Risco baixo, médio e alto. Até 300, risco baixo. 301 até 1.200, risco médio. Acima de 1.200, 1.201 para frente, risco alto. Ok? Para frente. Reserva técnica. Vamos já juntar as peças do quebra-cabeça. Reserva técnica. Então, de acordo com o Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte, um documento, um título grande, né? A capacidade dos reservatórios deverá ser suficiente para garantir o suprimento dos pontos de hidrantes, considerando-se o funcionamento simultâneo durante o tempo de, olha só, 30 minutos, que era o que eu tinha falado lá naquela definição, apenas naquelas construções que têm áreas construídas de até 20 mil metros quadrados. 20.001 já não são só 30 minutos, são 45. Então, até áreas construídas de 20 mil metros quadrados, 30 minutos. De 20.001 até 30 mil metros quadrados, reserva técnica de incêndio tem que ter água para combater, no mínimo 2 hidrantes, podendo ser mais, 45 minutos.
De 30.001 a 50.000, 60 minutos. E também nas instalações de produção, manipulação, armazenamento ou distribuição de gases, líquidos, combustíveis ou inflamáveis. 1 hora, 60 minutos. 90 minutos nas áreas construídas de 50.000 até 100.000. E 120 minutos nas áreas construídas acima de 100.000 metros quadrados. É uma baita reserva para incêndio, pessoal. É uma baita reserva para incêndio. Então, na prova de vocês, vocês já me conhecem o suficiente para saber que a prova de vocês é toda em função dos seus números de matrícula. Vai estar lá, dependendo do seu número de matrícula, sua área vai ser até 20.000, de 20 a 30.000, portanto, o seu tempo de combate vai mudar, portanto, a reserva técnica de incêndio vai mudar, porque, obviamente, a reserva técnica de incêndio vai ter que ser água suficiente para esse tempo, tá? E aí a reserva técnica de incêndio é dada por isso aqui, ó, QTH, capacidade mínima de reserva para combate a incêndio é 67.200 litros, tem um ponto a mais ali, e pode ser calculado por QTH, tá? Quem é Q? É a vazão de acordo com a ocupação do risco. Quem é T? É o tempo de utilização. Quem é H? É o número de hidrantes funcionando simultaneamente. Pessoal, algumas observações. Reserva técnica para incêndio. Se na minha questão, no meu projeto, são 2 hidrantes funcionando simultaneamente no mínimo, então eu tenho que multiplicar por 2, que é o H. Mas se forem 3, eu tenho que multiplicar por 3. Outra coisa. Supondo que cada hidrante vai ter uma vazão de 500. Né? Então eu tenho que colocar 500, aí vezes 3, vezes o tempo, meia hora, 45 minutos. É assim que eu calculo a reserva técnica para incêndio. Ok? Muita atenção nesse detalhe. O número de hidrantes, olha só, o número de hidrantes, que é o H, vai variar de acordo com o risco. Quanto maior o risco, mais hidrantes eu vou ter que ter funcionando. E aqui eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu não ensinei ainda o que é risco A, B e C. Eu vou ensinar um pouquinho mais na frente o que é risco A, B e C. Tá? Eu já vou ensinar nos próximos slides. Tá? Então veja, para edificações classificadas nos riscos de ocupação A e B, serão realmente apenas 2 hidrantes funcionando simultaneamente no mínimo. Professor, é 2 hidrantes funcionando simultaneamente no mínimo. Eu posso projetar para 3? Pode. Agora, eu posso projetar para 1? Não, não pode. Ok? Agora, para edificações classificadas no risco C, será obedecido o seguinte critério. 2 hidrantes funcionando simultaneamente, se tiverem instalados de 2 a 5 hidrantes. Se tiverem instalados de 6 a 8 hidrantes, são 3 hidrantes funcionando simultaneamente. E se tiverem instalados mais de 8 hidrantes, são 4 hidrantes funcionando simultaneamente. Ok? Para frente. As vazões e pressões do sistema de hidrantes são consideradas no bocal do esguicho ligado à mangueira e deverão obedecer o disposto da imagem a seguir. Olha só. Essa tabela aqui, ela grita, ela não fala, ela grita, ela comunica sozinha. Ela é tudo, o dimensionamento é ela. Tá? Eu tenho aqui o risco 1, 2 e 3 nessa parte de cima, que é residencial, comercial misto, público, hospitalar, escola 2 e 3, industrial, garagem e depósito. E tem o risco pequeno, médio e grande, que sabe quem é? Sabe quem é o risco pequeno, médio e grande? Eu vou lhe dizer, ó. É isso aqui. Pequeno, médio e grande. Baixo, médio e alto. Tá? Então, o pequeno, médio e grande, eu olho pelo risco da edificação pela carga de incêndio. Até 300, de 300 a 1.200, acima de 1.200. Ok? Então, o pequeno, médio e grande, eu olho, opa, volta, eu olho por lá. E o 1, 2 ou 3, que não confunda com médio, pequeno, médio ou grande, ou baixo, médio ou alto, não confunda, aqui é 1, 2 ou 3 mesmo, de acordo com a finalidade da edificação. Tá? Então, visto isso, aí eu venho cruzar os dados. Então, vamos supor que eu tenha uma edificação residencial, que é risco 1,
com a carga de incêndio de 300 MJ por metro quadrado. Então, isso aí vai implicar no risco pequeno. Então, risco 1 com risco pequeno, eu tenho esse dimensionamento aqui, ó. 120, isso aqui é a vazão. 120, isso aqui é a vazão. O esguicho vai ter diâmetro de 13 milímetros. Está aqui a vazão em litro por minuto, 120. E a pressão mínima na saída do bocal, na saída da mangueira, de 12 metros por coluna d'água. Então essa pressão ela já tem que ser considerando todas as perdas de carga. Isso vai influenciar onde? Na bomba. Tá? Essa pressão mínima que essa tabela pede é considerando todas as perdas de carga. Ainda assim tem que ter uma pressão residual de 12 metros por coluna d'água. Professor, se eu estiver juntando aqui risco 3 com risco médio. Então vamos lá, risco 3 com médio. Aqui, ó. 500 esguichos de 19 milímetros, 500 litros por minuto. Então onde é que está o 500 aqui? Ó? 500 litros por minuto e 45 metros de coluna d'água. 45 metros de coluna d'água e uma vazão de 500 litros por minuto por hidrante. Professor, se eu tiver 3 hidrantes, aí vai depender de quem? Da área construída, né? Volta, dependendo da área, perdão, do risco. Risco C, tiver mais de 6 a 8 hidrantes instalados, vai ter 3 hidrantes funcionando. E aí, dependendo disso aí, eu vou ter que multiplicar isso ainda por 3. Então, se são, olha só, se são 500 litros por minuto, multiplica por 3, tem que dar uma vazão de 1.500 litros por minuto. A pressão que vai determinar é a bomba. Mas a vazão você vai ter que ter essa água estocada nos reservatórios. E, dependendo da área, foi o que eu quis dizer, dependendo da área, pode ser que eu tenha que ter aí, se a área for essa, por exemplo, 60 minutos de combate a incêndio. Então, multiplica aí na tua calculadora, 500 litros por minuto vezes 3 hidrantes, dá 1.500 litros por minuto, vezes 60 minutos. Dá uma reserva técnica de incêndio bem grande. Bem grande. Ok? Beleza. Então aqui eu tenho um exemplo resolvido dessa primeira parte de calcular a reserva técnica de incêndio. Calcular a reserva técnica de incêndio, vazão e pressão mínimas, pessoal, na prova eu vou pedir tudo isso. Dimensionar não é só calcular a reserva técnica de incêndio, é calcular a bomba, é calcular o diâmetro da coluna de incêndio. Então eu também vou ter que ter a pressão, vou ter que ter tudo isso. O diâmetro da mangueira, o diâmetro, o esguicho, tudo isso, tá? Então, calcular a reserva técnica de incêndio, a vazão e a pressão mínimas do hidrante mais desfavorável para uma loja de calçados com 500 metros quadrados de área construída. Pessoal, vamos aqui. Loja de calçados, carga de incêndio, 500. 500 é risco médio, né? Está entre 300 e 1.200. Então, nós já temos aí que o nosso risco é o risco médio. Esquece esse C para não confundir aqui, tá? Beleza. Como uma loja de calçados não é uma residência, ninguém mora na loja de calçados, também não é uma indústria, é uma loja comercial, é o risco 2, né? E como eu tenho a carga de incêndio 500, 500 aqui é risco médio. Esquece isso aqui, é risco médio, 500. Então eu venho aqui para risco médio, essa linha, com risco 2, essa coluna. Encontrei aqui, ó, uma vazão por hidrante de 250 litros por minuto e um esguicho com diâmetro de 16 milímetros. E uma pressão na saída de cada hidrante de 23 metros de coluna d'água. Uma pressão na saída de cada hidrante de 23 metros de coluna d'água. Ok, pessoal. Cuidado para não pensar assim, são 2 hidrantes funcionando simultaneamente, então eu tenho que somar as pressões, 23 metros de coluna d'água de um, mais 23 metros de coluna d'água de outro, 46. Não. Você vai ter uma perda de carga na coluna de incêndio, você vai ter uma perda de carga na mangueira, na saída do esguicho, e a mesma perda que você vai ter para um lado, você vai ter para o outro, para outra caixa de incêndio. Então, é você ter, considerando todas essas perdas de carga, uma pressão residual de 23. Ok? Então, dessa forma, a vazão será de 250 litros por minuto por hidrante. Professor,
professor, eu vou dimensionar a bomba para 250 litros por minuto? Não, você vai dimensionar a bomba para 250 litros por minuto vezes o número de hidrantes. Então, se são 4 hidrantes funcionando simultaneamente, 250 litros por minuto vezes 4, 1000 litros por minuto. A sua bomba vai ser escolhida em função desta vazão, ok? 1000 litros por minuto. E pressão de 23 metros de coluna d'água com esguicho de 16 milímetros. Aí, quem é a minha reserva técnica para incêndio? Aí, olha aqui, ó, risco B, o risco é B. Professor, como é que eu sei? Porque o risco B é aquele do 500 megajoule. Ali é risco B, tá? O A é até 300, de 300 a 1200 é o B, acima de 1200 é o C. Então eu tenho o risco B. Risco B são 2 hidrantes funcionando simultaneamente, ok? Somente para riscos tipo C é que eu posso ter 2, 3 ou 4 ou mais hidrantes funcionando simultaneamente, dependendo do número de hidrantes que eu tenho instalados ali naquele pavimento, ok? Então, vejam, a área construída foi dito no enunciado da questão 500 metros quadrados. E se você vier pescar um pouquinho aqui, tá? Lembrará que 500 metros quadrados está aqui, ó, até 20 mil. Portanto, 30 minutos. Então, quando passar para frente, metros quadrados pertence ao grupo das edificações com áreas construídas de até 20 mil. Logo, o tempo será de 30 minutos. Portanto, quem é o meu QTH? 250 litros por minuto, vezes 30 minutos, vezes 2 hidrantes. 15 mil litros é a minha reserva para incêndio. Ok? 15 mil litros é a minha reserva para incêndio. Que eu posso pensar daquela maneira, 2 quintos em cima, 3 quintos embaixo. Tá? Como a gente já fazia para água fria. Ok? Então até aqui, ok. Essa parte é menor, viu? Agora que vem a maior parte. Vamos para frente. Proteção por extintores. Só que essa parte aqui, eu já vou dar uma pequena pulada, porque o nosso foco aqui nessa disciplina é a instalação hidráulica para combate a incêndio. Então o nosso foco é coluna de incêndio, é mangueira, é caixa de incêndio, é reservatório e é rede de sprinklers, chuveiros automáticos, ok? Proteção por extintores entraria naquele vídeo que eu vou gravar para vocês falando das instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, porque aí ele fala de todo o projeto de incêndio. Aqui não é bem uma disciplina de projeto de incêndio, inclusive eu penso em ofertar essa disciplina de forma optativa só lá no projeto de incêndio. Aí sim, essa parte aqui vai bem acalhar, mas por enquanto, essa parte aqui eu vou passar para frente, tá? Então, proteção por extintores eu vou pular, ok? Então, vou passar aqui esses slides. Recomendação, sistema de hidrantes. Algumas recomendações rápidas que eu vou falar, que na verdade a gente já tem. Primeiro, a mangueira tem 15 metros, mas eu uso 2 lances de mangueira, totalizando um comprimento de mangueira 30 metros, né? E isso então dá um raio, se você considerar o centro da circunferência, o local onde está a caixa, né, de incêndio, você tem 30 metros que pode se deslocar ao longo desse raio, para a esquerda, para frente, para a direita, né? Então você tem um alcance de 30 metros. Professor, a minha edificação, ela é mais ou menos assim, aquele modelo de edificação padrão. Tem um comprimento bem grande, né? Aqui é a caixa d'água, né? Os reservatórios, elevador tá por aqui, a caixa d'água está aqui, né? E eu tenho uma distância aqui de 130 metros, por exemplo, tá? Eu tenho uma distância de 130 metros. Ok. E aí você pode pensar o seguinte: deixa 40 metros aqui, tá? Por quê? Porque são 30 metros de mangueira. Olha o que é que está escrito aqui, ó. O alcance do jato, 10 metros, porque é a pressão, né? 10 metros de coluna d'água no mínimo. Na verdade é 12, né? Mas a gente considera só 10, tá? Então a gente está ganhando aqui um pouquinho de segurança também. Então deixa 40, coloca aqui uma caixa de incêndio aqui, né? Da mesma, e aí vai, ó, deixa 40 desse outro lado, aí faz o quê? 40, opa, desculpa, coloquei a cota no lugar errado. 40 metros, coloca outra caixa de incêndio aqui, tá?
E aí vai preenchendo essa região interna, sempre deixando ali um raio de 30 ou de 40 metros. Professor, eu posso deixar só 30 para ter mais segurança? Pode. Isso poderá implicar na presença de mais uma ou duas caixas de incêndio. Então, o número de caixas de incêndio que você vai ter, obviamente, está em função desses 40 metros, 30 de mangueira mais no mínimo 10 de pressão, alcance da água, mas também vai estar em função, e principalmente vai estar em função de quê? Da geometria do prédio. Então você vai ter uma hora que vai ter que se parar para se debruçar sobre essa geometria do prédio, para ver quantas caixas de incêndio você vai colocar no seu pavimento. E aí você vai descer as colunas de incêndio, alimentando essas caixas de incêndio. Tá bom? Vamos para frente. E aí, as mangueiras de incêndio deverão ser flexíveis, não é rígida, a mangueira de incêndio é flexível, de fibra de nylon, revestidas internamente de borracha, capazes de suportar uma pressão mínima de teste de 20 kgf por centímetro quadrado. Dotadas de... E aí vai. Isso é bobagem. 30 metros de comprimento. Ok? E aqui eu tenho mais algumas observações, mas aí eu vou deixar essas observações, que já são detalhes muito específicos da norma, para vocês lerem. Tá? Eu não vou ficar aqui lendo no slide detalhe da norma. Isso aqui vai ficar para vocês. Tá? A não leitura aqui na aula não vai influenciar na nossa aula, não. Tá? Então, mais algumas coisas. Ó, as bombas serão de partida automática, dotadas de dispositivo de alarme sonoro que acusa que a bomba está funcionando. As bombas de motor elétrico terão instalação independente. Olha, isso aqui é importante. As bombas de motor elétrico. Primeira observação. O professor, quando ele coloca aqui bomba de motor elétrico, é porque eu posso optar por colocar com bombas de motor elétrico, com bombas a combustível, por exemplo. Veja bem como é que as pessoas fazem. Normalmente, quando você trabalha com as bombas, você trabalha com 3 bombas. Você tem uma bomba de motor elétrico funcionando nessa condição, com instalação independente da rede elétrica geral. Aí vocês aprenderam comigo, desde o começo, que você tem que ter uma bomba reserva, né? Mas que fique claro que essa bomba reserva, ela não está guardada no almoxarifado. Essa bomba reserva, ela está ligada. Já imaginou, você está durante um incêndio, aí percebe que a bomba principal não funcionou, aí vai chamar o técnico, ó, a bomba reserva aqui, eu quero que tu conecte ela. Não é assim que a banda toca, né? Então a bomba reserva, ela está ligada. Ela só não é utilizada ali, é utilizada a bomba principal. Né? Que na verdade, a bomba, como é um dispositivo que é igual um carro, tem que estar funcionando de vez em quando. Então, alternadamente, você utiliza uma bomba ou outra. Mas veja que você tem uma outra bomba. Você tem uma outra bomba. E isso as instruções técnicas exigem que essa bomba seja de combustível diferente da eletricidade, porque se a rede elétrica for afetada pelo incêndio, né? Então você tem outra bomba de combustível diferente. E aqui, quando ele fala ó, instalação independente, sabe o que é que ele está falando aqui, pessoal? Gerador. Então vejam que combate a incêndio pede um gerador. Eu não posso confiar que um prédio que está pegando fogo e a sua instalação elétrica poderá ser afetada, e muitas vezes é, e muitas vezes, na maioria das vezes, é ela quem provoca o incêndio. Portanto, ela vai ser a primeira a se danificar. Eu não posso contar com uma bomba para combater um incêndio ligada a essa rede elétrica. Então, rede elétrica geral, instalação independente, é o gerador. Então, eu tenho uma bomba ligada ao gerador, uma bomba reserva, que a gente chama de bomba joker, coringa, tá? E uma bomba de um combustível diferente, caso o gerador não funcione. Trabalha-se com 3 bombas, tá? Quando a gente for gravar o vídeo das instruções técnicas, isso vai ficar muito claro para vocês, tá? As bombas serão de partida automática, com alarme sonoro, ok. As bombas de recalque de incêndio deverão funcionar em plena carga no tempo máximo de 30 segundos após a partida.
plena carga, bombeando a vazão de projeto, que é a vazão de cada hidrante vezes o tempo vezes o número de hidrantes, tá? Devendo dispor de ponto de teste instalado no barrilete capaz de acionar o sistema. Então, essas normas precisam ser lidas por vocês, tá? As tubulações utilizadas na rede de hidrantes, olha só, eu estou falando de quem? Coluna de incêndio e ramais de incêndio, que é a parte horizontal que tem em cada pavimento e que vai até a caixa de incêndio. De aço galvanizado, aço preto ou cobre e terão um diâmetro mínimo de 63 milímetros. Ah, professor, se eu usar uma equação de perda de carga e encontrar um diâmetro de 50 milímetros, você vai usar 63 milímetros, 2 polegadas e meia. No mínimo 2 polegadas e meia. Ok, pessoal? Então, passando para frente, vamos lá. No caso de edificações classificadas como industrial ou de uso especial diverso, diâmetro mínimo de 100 milímetros. Arrombado, como a gente fala no Ceará. As tubulações de rede de combate a incêndio que estiverem aparentes, já foi mencionado isso, e tem norma que trata disso, de tubulações aparentes, deverão ser pintadas na cor vermelha. Inclusive a bomba. Todo o equipamento de incêndio que for aparente é pintado na cor vermelha, tá? E a normatização, ela coloca uma cor para cada um. A água fria, por exemplo, é verde, tá? Vamos para frente. Então aqui eu tenho uma figura e que eu gostaria de ilustrar alguns detalhes para vocês antes de resolver essa figura. Essa figura está meio confusa, mas eu vou explicar para vocês. Professor, eu tenho aqui duas bombas, eu tenho aqui a fonte de água que alimenta essas bombas, aqui está escrito, ó, vem da caixa d'água. Você vai se perguntar, caixa d'água? Professor, você está falando da cisterna. Não, eu estou falando da caixa d'água, do reservatório superior. 1,80 m, 2 metros de diferença entre a caixa d'água e essas bombas. Essas bombas não deveriam estar lá no térreo ou no subsolo. Elas poderiam estar lá no térreo ou subsolo. Mas elas também podem estar lá na casa de máquinas, lá em cima. Tá? Lá perto do telhado, embaixo do reservatório. Nesse caso, isso vai depender da característica do projetista, de como ele enxerga que o projeto pode ser feito. Essas bombas, elas estão puxando água do reservatório superior. Então aqui aquela hipótese de reduzir o tamanho do reservatório superior, as bombas não estão lá por esse motivo. Por qual motivo, então, as bombas estão lá? Não é por motivo da conveniência, é pelo motivo da necessidade de mandar água para os 3 pavimentos lá em cima, o último, penúltimo e penúltimo, com a pressão mínima de 10 metros por coluna d'água. Então ele coloca, nessa hipótese, uma pressão puxando água, succionando água do reservatório superior. Mas, professor, a água já ia cair naturalmente? Já, mas naturalmente ela não teria aquela pressão mínima nos 3 últimos pavimentos. Então eu já mando a água, eu já sugo a água e já jogo a água na instalação com a pressão que eu quero. E aí eu posso fazer isso já para qualquer pavimento. Né? Faz sentido isso aí, pessoal? Tá? Então vejam que nessa hipótese, as bombas de incêndio não estão puxando água lá do reservatório inferior, não. Nessa hipótese, elas estão lá em cima puxando água do reservatório superior. Professor, eu quero fazer uma pergunta. É possível eu colocar as bombas de incêndio lá em cima e uma tubulação de sucção bem grandona puxando água lá da cisterna? Resposta: não. Não, professor, você está querendo dizer que é proibido. Não, estou querendo dizer que é fisicamente impossível. Tubulações de sucção, nós vamos estudar muito isso em abastecimento de água, elas têm que ter no máximo 5 metros de comprimento. Juntando a parte vertical com a parte horizontal, hein? 5 metros de comprimento no máximo. Mais que isso não funciona, vai dar cavitação na bomba. Você vai ter um problema sério, tá? Então não dá para eu colocar as bombas de incêndio lá em cima, na sala de máquinas, com uma tubulação de sucção do tamanho do prédio, puxando água da cisterna lá embaixo.
Então, são duas as hipóteses. Ou as minhas bombas de incêndio estão lá em cima, na sala de máquinas, logo abaixo do reservatório superior, puxando água deste, ou elas estão lá embaixo, no térreo, no subsolo, num lugarzinho fechadinho, com um portãozinho que só o administrador tem acesso, puxando água da cisterna, com uma tubulação de sucção de no máximo 5 metros de comprimento, incluindo a parte vertical e a parte horizontal. Ok? Então, cuidado com essa concepção, tá? Nesse caso, quais são as consequências, os prós e os contras? O pró é que eu vou ter aqui a possibilidade de ter um incêndio no último pavimento e combater o incêndio com uma pressão forte, que é a bomba que vai definir, tá? Mas o reservatório superior não vai poder ser enxugado, reduzido o tamanho dele, porque eu estou estou combatendo o incêndio com a água que vem do reservatório superior, tá? Se eu colocar a bomba lá embaixo, no térreo ou no subsolo, depende da edificação, essa bomba vai tirar água do reservatório inferior. E aí eu posso aliviar a barra do reservatório superior. Além de eu ter pressão no pavimento, nos últimos pavimentos lá em cima, último, penúltimo e penúltimo, eu posso reduzir um pouco o tamanho do reservatório superior, o dimensionamento do reservatório superior. Ok, pessoal? Ok? Vamos para frente. Estou achando que o ar-condicionado não está funcionando, tá? Esquentou. Vamos lá. Então, nessa hipótese aqui, eu tenho os comprimentos. Você tem seu slide aí, você está vendo. Vai ficar meio confuso, porque você tem aqui que sair somando os comprimentos. Isso aqui vai ser para calcular a perda de carga, tá, pessoal? Vai ser para calcular a perda de carga. E aí ele colocou o seguinte, ó. Ele tem esse comprimento aqui, 1,94, chega na bomba. Aí ele dá uma subidinha aqui, ó. Tá? Aqui vem para cá. Aqui tem 1,72 m, aí aqui tem mais 1,33 m, aí tem mais 3,5 m, aí ele desce, aí ele tem um hidrante aqui, mas ele desce um pouco mais, caminha horizontalmente, numa distância abaixo daqui de 3,60 com 3,50, de normalmente 7 metros, aí caminha horizontalmente, depois sobe esses 7,5 metros. Esse aqui é o hidrante mais alto. Esse aqui é o hidrante mais alto. Tá? Professor, não bastava eu pegar esse desnível? Ok. Mas você precisa calcular a perda de carga na tubulação. Então você tem que pegar o caminhamento da tubulação. Você tem que ir por ele. Tá? Então, por isso que eu coloquei essa ilustração. Tá? Isso aqui pode ser uma casa, isso aqui pode ser só a parte mais alta de um edifício, que é o que interessa, tá? Provavelmente será. Se for uma casa, isso aqui não faz sentido isso aqui ficar lá em cima, construir uma sala, uma laje reforçada com uma sala de máquina só por causa disso, né? Então, isso aqui provavelmente é a parte superior de um edifício, é só até onde interessa, tá? Vamos ler a questão. Dimensionar a rede do sistema de hidrantes da figura, considerando que a edificação seja uma joalheria, tá? A primeira parte da questão a gente já sabe fazer, fizemos uma. Considerando que a edificação seja uma joalheria e que os diâmetros de recalque e sucção são de respectivamente 63 mm e 75 mm. Olha, pessoal. Se o diâmetro de recalque foi adotado 63 mm, inclusive é o diâmetro mínimo, o de sucção vale aquela regra, ele tem que ser no mínimo uma bitola comercial superior à do diâmetro de recalque. Ok? Eu quero fazer já uma observação sobre isso. Professor, aqui ele já está dando diâmetro de recalque. Lá na água fria, nós aprendemos a calcular esse diâmetro de recalque pela equação de Forsheimer. Exatamente. Mesma coisa. Aqui vale a mesma coisa. Se esse diâmetro implicar numa vazão, se esse cálculo implicar num diâmetro menor que 63 mm, você tem que adotar 63 mm, 2 polegadas e meia. E para o diâmetro de sucção, no mínimo uma bitola comercial superior. Ok? Então, nessa questão, esses diâmetros já estão dados. Mas você poderia
calculados. Tá? Sabendo-se que os coeficientes de Hazen-Williams, ou seja, eu vou usar a equação de Hazen-Williams para o cálculo das perdas de carga. Tá? Para as tubulações da mangueira, para a tubulação e mangueira, são respectivamente 120 e 140. Muito cuidado. Eu canso de ver aluno pensando assim, ó, tubulação de recalque 120, sucção 140. Não. Para tubulação é 120, recalque e sucção. E para mangueira, professor, eu não vou ter 30 metros de mangueira flexível, emborrachada por dentro, de nylon? Para essa mangueira, o coeficiente de Hazen-Williams é 140. Ok? E o desnível entre o reservatório e o apoiado, esse aqui. E o hidrante mais desfavorável, esse daqui é 2 metros. Esse desnível aqui é 2 metros. Ok? Esse desnível, essa altura daqui para cá, é 2 metros. Ou seja, se você somar aqui 1,72 com mais 2 metros, aí subtrair aqui descendo 3,60, 3,50, depois só subir 7,50, vai dar uma distância aqui entre eles de 2 metros. Quem quiser fazer essa conta aí, pode fazer. Tá? Então vamos para frente, vamos resolver a questão. Começo da questão. Trata-se de uma joalheria comercial varejista. Então, 300. Né? Mas lembre que joalheria é comercial. Né? Então, 300. 300 é risco baixo. Né? Tipo 1. Tá? Ok. Então, eu tenho tipo A, perdão. Risco pequeno, tipo A. Mas como é comercial, é risco 2. Né? Então, quando eu junto aqui risco pequeno, que é o risco A é 2 hidrantes, né? A são 2 hidrantes. Risco A. Se fosse aqui C, ó, nessa linha é que poderiam ser mais de 2 hidrantes. Mas risco A com risco 2 dá 180 litros por minuto por hidrante, um esguicho de 16 milímetros e uma pressão mínima de 12 metros por minuto d'água. Veja que a pressão mínima é 12, ó. A gente pode até dimensionar com 10, porque vai ter pressão maior. Com certeza, tá? Dimensionar com 10 que eu digo na posição das caixas de incêndio, tá? Mas com certeza eu tenho aqui uma folga de no mínimo 2 metros com um andar, ok? Então dessa forma a vazão será de 180 litros por minuto e a pressão na saída de cada mangueira de 12 metros com um andar, com esguicho de 16 milímetros, tá? Vamos aos cálculos. A gente não vai precisar calcular a perda de carga, né? Então vamos lá. Por quê? Porque eu vou ter que dimensionar tudo. Bomba, eu vou ter que saber a altura manométrica, a vazão. A vazão eu já sei, se vão ser 2 hidrantes, cada um com uma vazão de 180, eu vou ter que dimensionar uma bomba para uma vazão de 360 litros por minuto. Né? Então veja que os seus conhecimentos de água fria vão ser extremamente necessários aqui agora. Então, comprimentos reais, tubulação de sucção. Aí aqui, pessoal, a sucção é só isso aqui, ó, 1,94 mais 0,95 mais 1,31. Tá? Ou 1,94 mais 0,95 mais 2,06 se for para essa. Tá? Sendo bem preciso, ele pegou por essa daqui, ó. Eu pegaria pela maior. 1,94 mais 0,95 mais 2,06. Certo? Por quê? Porque maior implica maior perda de carga, implica menor pressão. Então eu tenho que garantir que essa menor pressão seja a mínima. Agora, pense que há uma compensação, porque olha só, da mesma forma que há esses 2 metros aqui, há aqui no recalque. Então, por isso que eu entendo que o autor do livro que colocou essa questão pegou por aqui, porque tanto faz. Há 2 metros para cá, na sucção, que se eu pegar essa bomba não há, mas aqui há. Ele vai ter que caminhar esses mesmos 2 metros. Tá? Então, o comprimento real na sucção, 4,20 metros. No recalque, aí ele sai juntando, 1,72 com 2 metros, aí sai somando com 1,33, com 3,50, 3,60, 3,50, tá aqui, ó, 3,50, 3,60, e aí dá 31,83. Esses são os comprimentos reais que eu vou ter que pegar cada conexãozinha que tem, joelho, 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 todas as conexões que tiverem, e calcular os comprimentos equivalentes para, somados aos comprimentos reais, encontrar os comprimentos totais. Ok? Então veja,
aqui os comprimentos equivalentes, né? Comprimentos fictícios, na tubulação de sucção. Aí, pessoal, vocês vão acreditar em mim, tá? Que naquela figura, naquele projeto, eu tenho uma saída de canalização de 3 polegadas, porque a tubulação de sucção tem 3 polegadas, tá? Que eu tenho 3 joelhos 90 graus, tá? Um joelho 90 graus de 3 polegadas, desculpa, tá? E que eu tenho um T de saída lateral, então dá um comprimento equivalente de 9,9, que eu vou ter que somar ao comprimento real de 4,2, ok? Bom, da mesma forma no recalque, lá naquela tubulação de recalque, eu tenho isso aqui, ó, um T de passagem direta, o recalque são 63 milímetros, 2 polegadas e meia, então todo mundo aqui é de 2 polegadas e meia. Eu tenho um T de passagem direta, eu tenho 8 joelhos, aí cada um é 2, aí 8 vezes 2, 16. Cada um tem um comprimento equivalente de 2 metros, tá? Eu tenho um T de saída lateral, e aí, ok, somando essa turma, totaliza 42,6 metros, ok? Baseado numa tabelinha que tem em qualquer livro de hidráulica e também na biblioteca de qualquer software, de comprimentos equivalentes para aqueles materiais, no caso aqui em aço galvanizado. Isso daqui tem que ser comprimento equivalente para o aço galvanizado. Agora, tem um detalhe que nos meus slides provocava erro, mas vamos agora entender porque que provocava erro. Eu não colocava esse 2 aqui, ó, tá? Perda de carga. Vocês concordam que ΔH é J vezes L? Né? Deixa eu apagar isso daqui. Só explicando essas equações aí, né? A equação de Hazen, equação de perda de carga de Hazen-Williams, tá? Essa equação ela é assim, ó. J é igual a 10,65 vezes Q elevado a 1,85 vezes C elevado a menos 1,85 vezes D elevado a menos 4,87. Essa daqui é a equação de Hazen-Williams. Eu sempre tenho falado para vocês que equações de perda de carga relacionam ΔH ou J em função da vazão e do diâmetro. No caso da equação de Hazen-Williams, ela relaciona J com a vazão e o diâmetro. J com a vazão e o diâmetro. Isso é o coeficiente de Hazen-Williams, tá? Mas a gente sabe que, por definição, J é a perda de carga unitária e que J é ΔH sobre L. E que, portanto, como nós precisamos encontrar o ΔH vai ser quem? JL. Tá? Então, o ΔH vai ser JL. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, ΔH é JL. Sendo que esse L é o L total, ou seja, é o comprimento real somado com o comprimento equivalente, tanto para a sucção quanto para o recalque. Ok? Continuando. Então, o J é quem? É 10,65 vezes Q elevado a 1,85, C elevado a menos 1,85, D elevado a menos 4,87. Ok? E aí, nós vamos ter o seguinte. 10,65 vezes, quem é o comprimento total na sucção? É 9,9, que é o comprimento equivalente, mais 4,2, que é o comprimento real. Perda de carga distribuída, perda de carga localizada. A localizada é até maior. Antes de falar da vazão, eu vou logo falar do restante. Ele tinha mencionado no enunciado que tanto a tubulação de sucção como a de recalque, ou seja, o encanamento, ia ter coeficiente de Hazen-Williams de 120. E que, como nessa questão a gente está partindo do princípio que a gente já dimensionou, achamos os diâmetros de sucção de recalque, e que o de sucção é de 75 milímetros está aqui, ó, 75, só que por 1000 para dar em metro, né? Toda a equação de perda de carga, as unidades têm que ser
no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Toda equação de perda de carga, as equações, as variáveis têm que estar no Sistema Internacional. Ok, então 75 por mil. E aqui é que está o lance, ó. Porque no slide, antigamente, eu calculava logo só 180. A vazão, né, 180 por hidrante. E aí lá na frente é que eu ia calcular o número de hidrantes. Mas aqui eu alterei meu slide e já coloquei logo, porque senão eu levo você ao erro. Olha, a vazão é quem? A bomba ela vai ter que bombear no mínimo para 2 hidrantes. Então não é 180 litros por minuto, é 2 hidrantes vezes 180 litros por minuto. Você tem que colocar esse número aqui, senão você vai errar. Por que está dividido por 60 mil? Porque está em litro por minuto. Eu tenho que converter isso aí para metro cúbico por segundo. Tá? Então, de litro para metro cúbico eu divido por 1000. E de minuto para segundo eu multiplico por 60 embaixo. Tá? Então fica 60 mil. Então a perda de carga total na sucção é de meio metro. Pessoal, isso aqui é para calcular a altura manométrica. Quem é a altura manométrica? É a perda de carga total, mais as alturas, mais a pressão que eu tenho que ter na saída. Lembram de altura manométrica? Então pronto. A hora de você dar um pause nesse vídeo e dar uma estudada novamente no vídeo que fala de bombeamento de água fria, para cálculo de altura manométrica, onde eu citei nesta mesma lousa vários cálculos de altura manométrica. Nesse caso aqui, ó, foi citado isso aqui, a gente vai ter que explicar isso mais na frente. Foi citado esse caso. No caso do recalque, ou seja, da bomba está lá embaixo, a altura manométrica vai ser quem? Conta comigo aí, ó, a altura geométrica, mais todas as perdas de carga na sucção, no recalque, na mangueira e no esguicho. Anota, eu tenho 4 perdas de carga: sucção, recalque, mangueira e esguicho. Então a minha altura manométrica da bomba vai ser a altura geométrica, que eu vou ter que subir, se não é o caso dessa questão, mas se a minha bomba estiver lá embaixo, a altura geométrica mais as perdas de carga, as 4, sucção, recalque, mangueira e esguicho, mais a pressão que eu vou ter que ter ainda na saída da bomba. Não, perdão, na saída do esguicho. Ok? Bom, vamos para frente. No recalque, mesmo cálculo, só que com os dados do recalque. Tá? Um desses dois é o comprimento real, não lembro qual, acho que é 31,83. E o outro é o comprimento equivalente, 42,6. 2 vezes, que são 2 hidrantes, tá? Muito cuidado, essa vazão é a vazão total, então o número de hidrantes vezes cada vazão. Só que aqui ó, é 63 milímetros, aqui era 75 e aqui é 63, porque agora eu estou falando de quem? Da tubulação de recalque. Ok? Então deu uma perda de carga no recalque de 6,16 metros de coluna d'água. Tá? Aí eu venho para a mangueira. Pessoal, mesma coisa, equação de perda de carga. Mesma coisa. A diferença é que ao invés de ser uma tubulação rígida, é uma mangueira. Mas a equação de perda de carga, o coeficiente Haas-Willis ele deu, e a mangueira tem 38 milímetros. Porque lá no começo dos slides eu mostrei para vocês que a mangueira pode ser de 38 milímetros ou de 63 milímetros. Vai depender do diâmetro do esguicho. Como o esguicho foi de 16 milímetros, essa mangueira vai ser de 38 milímetros. Tá? Então, se você pegar os slides lá no começo, da primeira parte de IPCI, introdução, vai ter um slide que tem uma relação entre o diâmetro da mangueira e do esguicho. Para esguicho de 16 milímetros, nós vamos ter mangueira de 38 milímetros. Então, joga aqui os 38 milímetros da mangueira. O coeficiente de Haas-Willis da mangueira, que foi dado no enunciado da questão, 140, mas se não for, não tem problema. Você pesquisa na literatura que tem lá, coeficiente de Haas-Willis para mangueiras de incêndio. O comprimento de cada mangueira, 15 mais 5. Mas, professor, se for 5 caixas de incêndio, eu não tenho que multiplicar 30 vezes 5? Não. Porque a água ou vai para uma ou vai para qualquer outra. Né? Então, eu pego a perda de carga em uma. Então, 30 metros. Na mangueira, 30 metros, tá? E aí, como cada mangueira é só uma, pelo amor de Deus, cuidado, aqui não há que se multiplicar por 2, nós estamos falando de uma mangueira.
Então, a água que vai para uma mangueira é uma mangueira, tá? Mas a água que passa para o hidrante é para ser distribuída pelo número de mangueiras, número de hidrantes, mas para uma mangueira aqui é só um. Então, essa perda de carga aqui dá 6,071. Então, já calculamos a perda de carga na sucção, no recalque e na mangueira. Falta somente aonde? No esguicho. E no esguicho é diferente, porque esguicho não é tubulação, né? Esguicho não é conduta, esguicho é uma saída. Então, existe uma maneira diferente de calcular, porque essa perda de carga do esguicho não é uma conexão, é uma perda de carga localizada. Então, eu uso aqui a expressão de perda de carga localizada, que é ΔH igual a KV2 sobre 2G. Só curiosidade, professor, não teria que pegar o comprimento equivalente? Se você achar, também você pode fazer pelo comprimento equivalente. Tá? Porém, a maneira oficial de se calcular perda de carga localizada não é por comprimento equivalente. É por um percentual da carga cinética, de KV2 sobre 2G. Ok? Então, o coeficiente K para essa conexão esguicho, o coeficiente K é 0,1. V2 sobre 2G, eu tenho que calcular o V. Então, pego aqui a equação na continuidade, que é igual a V. Com V vai ser Q sobre A. Com para a área o diâmetro é de 16 milímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 16 milímetros. 16 vezes 10 menos 3. Ok? Aqui é um πd2 sobre 4. A área é πd2 sobre 4. E aqui é a vazão, que vai para uma mangueira, 180. Não é 2 vezes 180 nesse caso. Nem para a mangueira, nem para o esguicho. É só vazão de uma mangueira, de um esguicho. 180 por 60 mil. Então, vai me dar uma velocidade de aproximadamente 15 metros por segundo. Que eu jogo essa velocidade aqui e encontro a perda de carga do esguicho. Pessoal, agora eu já tenho as 4 perdas de carga. Na sucção, no recalque, na mangueira e no esguicho. De posse disso, eu venho calcular a altura manométrica. Tá? Eu quero recapitular aqui para vocês algumas informações sobre a altura manométrica. Eu não vou escrever na lousa, porque isso aqui já foi escrito. Mas, olha, a gente desenhou na lousa algumas situações. Recalque, adução horizontal, ou seja, 2 reservatórios no mesmo nível. E até mesmo a gente colocou o caso, que é esse caso dessa questão, que seria ali uma adutora por gravidade, descendo. Isso aqui seria uma espécie de adutora por gravidade, só que a tubulação, né? A água vai descer. Não é em conduto livre, é em conduto forçado, mas ela vai descer. Então, quem é que vai ser a altura manométrica? A soma das 4 perdas de carga, mais a pressão que eu tenho que ter lá na saída da água, que é os 12 metros de coluna d'água, que foi determinado naquela tabelinha aqui, ó, vou mostrar para vocês, está aqui, 12 metros de coluna d'água, tá? Então, está aqui a minha altura manométrica, a soma das 4 perdas de carga, mais a pressão. Agora, aqui tem mais ou menos a altura geométrica. Por que mais ou menos a altura geométrica, pessoal? Justamente porque, se for um recalque, a bomba vai ter que dar energia para vencer a altura geométrica. Então, seria mais a altura geométrica. Mas, como é uma descida, essa altura geométrica já é um presente que Papai do Céu está dando para a gente. Então, a bomba não vai precisar dar de novo essa altura geométrica. Ela já está dada por natureza. Já tem uma diferença. A bomba já está em cima e o hidrante embaixo. Então, eu tenho que subtrair essa altura geométrica. Relembre a aula de água fria sobre isso, tá? E qualquer coisa a gente discute aqui no nosso encontro virtual. Portanto, nesse caso, dessa questão, vai ser a soma das 4 perdas de carga, mais a pressão mínima, menos a altura geométrica. Ok? Então, tá aqui, ó, a soma das 4 perdas de carga, mais a pressão mínima, que é 12, menos a altura geométrica, que é aquela informação que ele disse no início da questão, o desnível entre a bomba e o hidrante mais alto.
né? É aí que você precisa daquela informação. É 2 metros. Então eu vou ter uma altura manométrica total de 23,87. Professor, como é que eu escolho a bomba? Eu não coloquei nesse slide. Acho que não, mas se tiver, ótimo. Mas como é que eu escolho a bomba? Eu pego a vazão, que no meu caso são para 2 hidrantes, 2 vezes 180, 360 litros por minuto. Pego a altura manométrica e escolho a bomba do jeito que eu tinha ensinado lá em água fria. Ok, então como é que fica a escolha da bomba? Vejam que eu tenho uma altura total de 23,87 metros, tá? 23,87 metros, e eu tenho uma tabela de bombas, igual aquelas tabelas que a gente viu lá em água fria, só que lá era um gráfico de escamas. Aqui é uma tabela com números, mas olha como é que a gente pesquisa nela, ó. Veja bem. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 modelos de bomba, tá? Não precisa ler as especificações, basta olhar para cá. Eu tenho aqui algumas alturas manométricas. E tenho aqui vazões. Eu tenho a minha altura manométrica, que é de 23,87, e eu tenho que ter uma vazão de 360 litros por minuto, tá? Preste atenção no que eu vou lhe falar, olha só. A título de exemplo, essa primeira bomba, ela só vai até uma altura manométrica de 20, ó, tá? Me dando uma vazão em metro cúbico por hora, eu tenho que converter, máxima, essa bomba aqui me dá uma vazão máxima de 29,4. Notem, pessoal, notem que aquela regra para a bomba ela tem uma determinada potência. Então, obviamente, quanto maior a altura manométrica da bomba, menor vai ser a vazão. Olha como esses números de vazão estão caindo, ó. A altura manométrica está crescendo, a vazão vai caindo, lógico. É lógico, tá? Então, no caso de eu escolher essa primeira bomba, se eu pudesse, eu não posso, porque a minha altura manométrica é quase 24 metros e essa só vai a 20, eu obtendo uma altura manométrica de 20 metros por volume d'água, eu conseguiria uma vazão de 29,4. Ah, professor, se a minha altura manométrica fosse 14, com 14 eu consigo uma vazão bem maior, aproximadamente 40 metros cúbicos por hora. Tá? Mas no meu caso, como a minha altura manométrica é 23,87, essa primeira bomba não dá, aí eu vou descendo. Ó. Posso ir para a segunda vai até 24? Posso, porque 24 é maior que 23,87. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou testar essa bomba SH65 para essa altura manométrica que me daria essa vazão de 46,3 metros por hora. Só que eu vou ter que converter esse 43,6 metros por hora para a unidade que eu estou trabalhando, que é litro por minuto, né? Que é para ver se essa bomba me atende. Então aqui, 43,6 metros por hora, convertendo para litro por minuto, dá 726 litros por minuto. É maior do que os 360 que a bomba precisa bombear, pelo amor de Deus, não é 180. É 180 em cada hidrante, mas são 2 hidrantes, então é 360. É maior do que os 360 que a bomba precisa? É, portanto essa bomba está ok. Professor, não é maior, não me atende. Então eu posso seguir até aqui, ó. Né? Aí ele me daria 26, só que somente com 41. Aí 41 é maior? Ainda é. Então, essa bomba aqui, essa bomba me atende. Se não atendesse até aqui, teria que descer para a próxima bomba. Tá? Então, vejam. Eu tenho aqui uma altura manométrica de 23,87. Porém, com 24 e não com 23,87. Com 24 metros por coluna d'água, a bomba me dá 43,6. Com 23,87, que é uma altura manométrica menor, a bomba vai me dar uma vazão um pouquinho maior. Um pouquinho maior do que 726. Vamos ver quanto. Tá? Então eu tenho uma parte final que deve ser verificada nas questões e nos projetos. Qual a pressão que eu vou ter? Na verdade, como eu comprei uma bomba que me dá uma altura manométrica um pouco maior, quão maior? A diferença, 24 menos 23,87, que é a diferença de perda de carga. Eu vou ter, na verdade, uma pressão de 12,13. É bom? É. Essa pressão está pequena.
Porque essa pressão podia ter chegado a 13, a 13,5 metros, se essa distância aqui daqui para cá fosse maior, tá? E qual a vazão real que eu vou ter na saída da bomba? De cada mangueira é 180? Não, é um pouquinho maior. Tá? É um pouquinho maior. Por quê? Porque a minha altura manométrica é um pouquinho menor que 24, então a minha vazão vai ser um pouquinho maior que 180. E aí eu calculo essa vazão que vai ter na saída da mangueira por essa fórmula, que é uma fórmula geral para orifícios. E a saída, o esguicho, é o orifício de saída. Tá? Que é 0,246 vezes o diâmetro ao quadrado, sendo esse diâmetro em milímetro, vezes a raiz da pressão em metro de coluna d'água. Essa resposta já me dá em litro por minuto. Tá? Então a vazão, colocando esses dados aqui, vai me dar 188,47 litros por minuto. Tá? Professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque você volta, por exemplo, para o dimensionamento do reservatório. Quando esse cara funcionar, esse cara não vai tirar 180 litros por minuto, não. Ele vai tirar 188,5. Que vezes 2 hidrantes dá quase 380 litros por minuto e não 360. Aí multiplica isso aí por 30 minutos. Vai aumentar a tua reserva. Tem que fazer essa correção. Tá? Então é por isso que você tem que ter essa atenção e fazer essa verificação, porque isso vai aumentar a tua reserva. Ok? Bom, pessoal. Então, muito cálculo a gente fez, né? Quero fazer a observação de que nesse arquivo eu já entreguei pronto para vocês o diâmetro da tubulação de sucção e o diâmetro da tubulação de recalque, mas que na verdade esses diâmetros devem ser calculados pela equação de Fosheim, respeitando a norma de no mínimo 63 milímetros, tá? Ele deve ser respeitado e que você calcula ele e calcula todo o resto, tá? Então qualquer dúvida que você tenha feito, esse arquivo vai precisar, esse vídeo vai precisar que você assista mais de uma vez, porque tem muito conhecimento colocado aqui nessa aula, tá? Então assista mais de uma vez e no nosso próximo encontro virtual vocês vão fazer as perguntas que precisarem sobre isso daqui, tá? Ao pessoal aí que não é meu aluno dos outros lugares do Brasil, deixa um like aí no vídeo, né? Ajuda a gente divulgar esse vídeo, né? Trazer uma boa aula aí para quem possa precisar, né? Caso você tenha achado essa aula uma boa aula, né? Muita humildade eu tenho que dizer isso, tá? Então, eu vou me despedindo de vocês aqui. Esse é o nosso penúltimo vídeo, né? O próximo é sobre sprinkler, chuveiros automáticos. A gente encerra por aqui. Savabá.